Amados irmãos, nós estamos numa sequência a respeito da observação e, acima de tudo, do ensinamento do Senhor através da sua palavra, do seu poder, por meio do Espírito Santo de Deus, que tem nos ensinado todas as coisas. Dentre muitas coisas, nós temos aqui o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que é o ponto onde nós embarcamos, e o nosso destino é que possamos concluir o nosso entendimento através da misericórdia do Senhor e do ensino do próprio Deus a respeito do bom combate, a respeito de completar a carreira e a respeito de guardar a fé. Em domingos anteriores, tivemos o privilégio de ver na palavra de Deus o que significa combater o bom combate. Ao mesmo tempo, nós entendemos também que não se fala de qualquer combate, se fala de um bom combate. Isso significa que este combate é o combate certo que devemos combater. E, ao mesmo tempo, ele tem um propósito de nos fortalecer e de sermos vitoriosos. E, por sermos vitoriosos, nós sabemos que existe uma coroa de graça e de justiça que nos aguarda pela misericórdia de Deus. E nós sabemos que não é só combater os combates. Não podemos ficar parados. Devemos prosseguir, desenvolver, amadurecer e, ao mesmo tempo, devemos perseguir, tudo aquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós. E, acima de tudo, seguir o guia, o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a qual rendemos graça, louvor e adoração, por ser Ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Senhor da nossa vida, que nos comprou com seu preciosíssimo sangue. E, por último, sabemos que não basta combater o bom combate, também não é suficiente seguir a carreira, mas é necessário que, para isso, termos a fé e guardarmos a nossa fé. Então, nós estamos já bem próximo do fim. Espero concluir nesse domingo, mas se não for possível, graças a Deus por isso, concluiremos no próximo domingo este terceiro e último item que nos falta a respeito da meditação do que está escrito em 2 Timóteo 4, verso 7. Como diz para os irmãos, o versículo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas antes é importante nós ressaltarmos que o versículo motivador para que pudéssemos chegar até este texto de 2 Timóteo foi o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Este texto de Hebreus, lá no capítulo 13, no verso 7 especificamente, ele também nos mostra que é necessário que nós observemos aqueles que nos lideram. Essa observação ela tem diversas implicações. Dentre elas, nós observamos aquilo que é certo e aquilo que é bom. E, inclusive, aquilo que é errado também. Porque é bom nós entendermos que o sábio aprende com o erro do outro. Isso não significa que vamos cometer os mesmos erros, mas é para que nós não venhamos a cometer erros já cometidos anteriormente. Mas ele não fala que estes erros, e muito menos estes que nos inspiram nessa caminhada, sejam eles alvo da nossa observação quando estão no início da caminhada, e muito menos no meio da caminhada. Nós podemos dizer com convicção, com certeza, quando esses completam a sua carreira, ou melhor, ou estão próximos de completar a sua carreira. E aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 7, diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amados, ele não está falando para nós observarmos a carne no sentido de todos os atos que sejam fraquezas humanas. Ele está nos dizendo para que nós possamos imitarmos a fé destes que com perseverança permaneceram no caminho, estão combatendo o bom combate e, ao mesmo tempo, estão guardando a sua fé. E é a respeito dessa fé pelo qual nós vamos falar hoje. É importante nós entendermos, quando falamos de fé, o que é fé, e vermos exemplos da aplicabilidade da fé na vida de homens naturais como nós, mas pela intervenção divina,
porque a fé é uma dádiva de Deus a cada homem, a cada mulher. Quando todas as vezes que eu falar homem, eu estou me referindo à humanidade. Quando Deus brotou no nosso coração a fé que vem do Senhor, Ele brotou essa fé para que possamos nos arrependermos e, ao mesmo tempo, nos reconciliarmos com Deus. E uma vez reconciliados, que possamos cumprir segundo o seu propósito todas as coisas e sermos plenos diante de Deus para o louvor da sua glória. O conceito de fé, creio que muitas vezes, ainda que lido, né, mas às vezes pouco observado. Nós temos aqui no capítulo 11 de Hebreus, né, um conceito clássico e claro a respeito da fé. E não somente no aspecto teórico, mas ele traz na sequência uma lista de homens, uma lista de pessoas limitadas, como eu já tinha dito antes, humanas como nós, e essas pessoas alcançaram pela fé a glória de Deus, alcançaram pela fé a graça de Deus, alcançaram pela fé aquilo pelo qual perseguiram, ainda que não tinham a visão exata ou completa daquilo pelo qual perseguiam, mas por confiar em Deus, por acreditar em Deus, por crerem na sua palavra e crer que Ele é fiel, mantiveram firme na sua fidelidade. Então eu queria nesse momento ler Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 1 até o verso de número 16, para que possamos caminhar de forma sólida e de forma segura, sem nos desviarmos do caminho da fé. Ou melhor, do conceito da fé segundo a palavra de Deus. Nos dias atuais, não somente nos dias atuais, mas em tempos anteriores a este ao qual vivemos, desde muito antes, homens e mulheres, por mais bem intencionados que estavam, de caminhar com o Senhor, de permanecer no seu caminho, se desviaram quando acharam que era de extrema importância emitir opiniões a respeito de tudo, ter uma posição a respeito de tudo e ficar atento nas opiniões e nas posições de outras pessoas, se esquecendo qual é a verdadeira palavra, qual é o verdadeiro posicionamento, qual é a palavra de vida eterna. Pois a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra da verdade, é a palavra da vida eterna, e nós não podemos duvidar dessa palavra. E tudo que vem de contrário a essa palavra, ou que está contrário a essa palavra, nós devemos rejeitar e confiar plenamente no Senhor, ainda que meu entendimento não alcance a altura do conhecimento e da sabedoria vinda do trono da graça de Deus. E aqui fala a respeito da natureza da fé, nos versículos 1, 2 e 3, e na sequência a aplicabilidade dessa fé. Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 1 até o verso de número 16, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi a existir das coisas que não aparecem. Eu queria dar uma pausa nesse trecho introdutório e ao mesmo tempo conceitual. É importante nós entendermos que algumas pessoas dizem que têm fé, ainda que aquilo pelo qual elas acreditam não demonstra uma aplicabilidade de uma fé verdadeira. Alguns dizem que têm fé a respeito de tudo que estão vendo, ouvindo e fazendo. O mais importante, segundo a palavra de Deus, é que tenhamos fé naquilo que não existe, daquilo que não vemos e ainda que não estamos sentindo, nós devemos manter firme a nossa fé. Por exemplo, a nossa Nova Jerusalém, a nossa terra prometida, a nossa cidadania está no céu, a nossa coroa de justiça está nas mãos daquele que é fiel e rei dos reis. Nós sabemos que um dia cearemos com ele, nós sabemos que um dia ele voltará e há de nos buscar. Um dia nós sabemos que vamos reinar por 1000 anos com ele sobre a terra. E nós sabemos que tudo isso, neste momento, ainda para nós é invisível. Mas para o Senhor, isso é claro, isso é certo, isso é seguro. O que as circunstâncias da vida têm nos mostrado? Coisas completamente diferentes a esta. Mas o que a palavra de Deus afirma? E ele não deixa frustrado nem iludido a todos aqueles que confiam nele.
E ele diz que são convictos. Essa convicção só é possível se nós verdadeiramente nos alimentarmos da palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Aquele que não se alimenta pela palavra de Deus não pode esperar ter fé. Pode ter crendices, mas não fé. Muitos têm crendices. As tradições religiosas brasileiras e de outras partes do mundo, elas alimentam na mente humana crendices religiosas que não são verdadeiras e não levam o homem à presença de Deus e ao propósito que Deus determinou para cada um de nós. Fazendo assim, então, perdição pelos seus próprios entendimentos, vaidade de homens e engano que não procede de Deus. Mas aqui no texto está nos falando que devemos ter convicção dos fatos. Isso significa convicção das palavras ditas pelo Senhor e das suas promessas. Aqui também fala que pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Se nós observarmos nos dias de hoje, quantas pessoas têm dado maus testemunhos? Eu me refiro àqueles que já confessaram a Cristo, ou pelo menos dizem que são de Cristo. Eles têm dado muito mau testemunho. Não vamos cobrar daqueles que não conhecem a Deus. Não vamos cobrar daqueles que nunca ouviram falar de Deus. Nós devemos cobrar daqueles que, pelo qual, um dia, tendo aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, têm abandonado o caminho do Senhor por falta de fé. Isso significa falta de entendimento da palavra e fracos por não se alimentarem da palavra de Deus. Mas no verso 3 diz também que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Queridos, vejamos, alguns conceitos são fundamentais, ou melhor, eles são de extrema importância. Isso não significa que outros conceitos não sejam também importantes, mas nós devemos observar toda a palavra de Deus. Não vamos pegar a Bíblia e separar apenas uma folha, uma página e dizer que aquela palavra, ela tem tudo mais que existem nas outras páginas da palavra de Deus. Nós devemos ver a coerência, a coesão, e nós devemos observar todo o seu histórico e, acima de tudo, o seu propósito. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque aqui já sinaliza algo de fundamental importância, para que possamos entender a natureza de Deus e o poder de Deus. Aqui está escrito que Deus fez todas as coisas. Então não podemos duvidar daquilo que Deus faz. Não podemos, então, dizer que amamos a Deus, que cremos em Deus, nossa vida está nas mãos de Deus, Ele é todo-poderoso, se na verdade nós acreditamos num conto onde dizem que nós viemos do macaco, viemos disso, viemos de uma explosão, viemos de uma coisa, viemos de outra. Se nós não cremos que foi o Senhor que fez todas as coisas e que nos criou, que nos sustenta, queridos, como podemos dizer que cremos em Deus? Como podemos dizer que a nossa fé está em Deus? A fé em Deus é o mesmo que é a fé ou a certeza e a absoluta certeza do caráter de Deus, a confiança, a fidelidade, confiar na fidelidade de Deus, confiar na lealdade de Deus, confiar nos seus atributos visíveis e invisíveis. E isso importa, porque é nisso que nos agarramos. Queridos, tenta imaginar se um dia um naufrágio e no meio de um oceano, no meio da madrugada, tudo escuro e um blackout naquele cruzeiro marítimo pelo qual todos estavam passeando e caindo na imensidão do mar e na escuridão do mar, nem enxergar absolutamente nada e sem condições de continuar nadando. E mesmo sem ver, algo encosta em nós como uma oportunidade de nós nos agarrarmos e nos salvarmos. Será que nós vamos ficar fazendo inúmeras perguntas? O que será aquilo? Como será? Responda. Olha, se eu não entendo. Queridos, você vai se agarrar. Por que você vai se agarrar? Porque você está perdido. E quando estamos perdidos e completamente perdidos, ou melhor, quando reconhecemos que estamos perdidos, valorizamos a salvação que vem do alto, valorizamos a provisão divina, valorizamos o sacrifício de Cristo Jesus. E depois de nós crermos e nos agarrarmos em coisas momentaneamente pequenas, para agarrarmos em algo que é infinitamente maior. E aí visualizaremos a concretização de toda a promessa de Deus. Já no verso 4 diz, pela fé, Abel
ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Isso significa que nós precisamos ter fé para continuar cultuando a Deus conforme Ele merece e conforme Ele aprova. Isso é muito importante nós entendermos. Tem pessoas que dizem que louvam a Deus, que adoram a Deus, que são gratas a Deus, mas não têm atos que correspondam com as suas palavras. Por quê? Porque não sabem adorar a Deus. E por que não sabem? Porque não conhecem a palavra. E é necessário ter fé. É necessário ter fé. Por que eu estou insistindo nessa palavra? Porque muitas se apegam aos ritos, aos movimentos, a tudo aquilo que faz parte, né, daquele processo litúrgico, mas sem observar a essência, que é o nosso coração conectado a Deus. Quando apresentam suas ofertas, quando apresenta a sua oferta material, como um dinheiro, queridos, Deus quer uma oferta do nosso coração primeiro. Se nós não entregamos a Deus o nosso coração, de nada vale entregarmos o nosso dinheiro. Queridos, é esta a maior de todas as ofertas. Ele se ofertou completamente a nós, sendo Ele o nosso Deus, Senhor de todas as coisas, feito o universo segundo o seu querer e sustentando todas as coisas. E aqui diz, Abel ofereceu excelente sacrifício. Isso significa um excelente louvor, um excelente culto a Deus. Abel tinha uma vida que verdadeiramente adorava e dava testemunho da pessoa do Senhor, com excelência. Por quê? Porque fez pela fé. Poucos observam isso. Poucos observam o fato de Deus ter reprovado aquilo que Caim estava oferecendo a Deus. Não significa que Caim havia sido reprovado, mas uma ação de Caim. E por alertar Caim que ele não havia feito certo, e Caim sabendo que seu irmão havia acertado, o que ele tinha que fazer é se dobrar diante do Senhor e fazer conforme Abel. Mas antes de tudo, tinha que se dobrar o seu coração e dizer, perdão, Senhor, eu não tenho te adorado como o Senhor merece. Perdão, Senhor, eu não tenho cultuado o Senhor conforme o Senhor merece. Mas pela fé, pelo poder do Senhor, na força do seu poder, eu vou te adorar, eu vou te louvar conforme o Senhor merece. Já no verso de número 4, no verso de número 5, nós temos um outro entendimento que diz assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Querido, temos duas coisas. Uma coisa se repete, que é o testemunho. Quer dar um verdadeiro testemunho, tenha fé. É impossível dar testemunho do Senhor sem fé. E quanto mais nós testemunhamos, mais nós alimentamos a fé no nosso coração e no coração dos nossos irmãos e do corpo de Cristo. Por isso a importância que eu sempre ressalto de nós colocarmos as nossas petições diante de Deus, para nós colocarmos diante da igreja, do corpo de Cristo, para que unidos numa só fé, num só coração, num só entendimento, possamos orar ao Deus vivo, sabendo e tendo a certeza que Ele nos responderá. E uma vez tendo nos respondido segundo a sua graça e a sua misericórdia, devemos dar testemunha daquilo que Deus fez a nosso favor, pois o seu socorro nos alcançou, a sua bondade, o seu amor nos alcançou, o seu braço verdadeiramente não estava encolhido para nos abençoar, e Ele veio ao nosso socorro, e Ele tem cuidado de nós. Isso fortalece a nossa fé, isso faz crescer o testemunho do Senhor, e aqui está dizendo que Enoque dava um bom testemunho do Senhor, e não somente dava bom testemunho, mas o seu testemunho agradava o coração de Deus. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus, para agradar o coração de Deus, dando testemunho vivo daquilo que somos e aquilo que temos, reconhecendo que todas as coisas vêm do Senhor, mas façamos isso por fé, e fé verdadeira e fé genuína. Já no verso 6 nos diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não está dizendo que é difícil, não está dizendo que é impossível. Não é possível sob hipótese alguma. A Bíblia está dizendo isso. Qualquer pessoa que diz que agrada a Deus, tendo atos que não são de plena fé, segundo a palavra de Deus, está mentindo ou está enganado.
Mas é importante nós observarmos se verdadeiramente queremos que a nossa vida permaneça na presença de Deus e na sua presença o agrademos dia após dia, momento após momento, todos os nossos atos sejam um ato de fé, para a glória do nome de Deus. E aqui diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, tem muitas pessoas que, mesmo servindo a Deus, têm murmurado, têm se queixado, têm se lamentado, têm até mesmo praguejado. Isso não é ato de fé. Nós sabemos que passamos por lutas e por tribulações. Nós sabemos que somos limitados, mas nós devemos ter a plena consciência. Se Deus tem o domínio de todas as coisas, se Deus tem cuidado de nós, se Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso guia, nós devemos ter a certeza que nós estamos na mão do Senhor e que tudo o que está nos acontecendo é segundo a permissão de Deus. Nós não estamos descuidados, não estamos desprovidos do cuidado de Deus, mas nós estamos com a certeza de que nós seremos coroados pela justiça do Senhor. E aqui está dizendo galardoados, isso significa bonificados por crermos no Senhor. Ele podia não nos bonificar, pois nós estamos perdidos. Ele podia simplesmente nos salvar, e isso seria mais que suficiente nos escaparmos do fogo do inferno, do seu juízo e do seu duro juízo. Quando falo duro, não significa que ele seja injusto, mas significa que ele é reto juiz. E por causa das nossas perversões, dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, nós merecíamos e merecemos o fogo do inferno. Lembrando que ele é eterno, lembrando que ele é terrível, mas pela graça de Deus e pela fé alcançamos a sua misericórdia. Aqui também diz no verso 7 que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus. Amados, a respeito disso eu queria abrir um ponto que para mim é de extrema relevância. Nós sabemos que vivemos os últimos tempos. Nós sabemos que vivemos o tempo dos fins. Nós sabemos que é necessário estarmos atentos a respeito dos acontecimentos presentes e os acontecimentos futuros, ou nos possíveis acontecimentos futuros. Queridos, que as nossas informações não sejam fontes naturais, fontes humanas, ainda que o Senhor use fontes naturais, mas nossa fonte verdadeira tem que ser o Senhor, tem que ser a palavra do Senhor. Tem irmãos que estão apavorados, tem irmãos que estão desesperançosos, isso não é sinal de fé. Pelo contrário, esse é sinal de falta de fé. O que nós devemos observar? Mas a Bíblia diz lá em Lucas 21, a respeito do que aconteceria no tempo dos fins. É verdade, nós sabemos de tudo isso. Lá está dizendo que haveria tremor de terra, tem acontecido cada dia mais. Lá diz que seria nação contra nação, nós temos visto cada dia mais. Haveria guerras, nós temos visto cada vez mais. Haveria pestes, nós temos visto cada vez mais. Nós podemos listar inúmeras coisas, mas nós devemos observar a respeito do que a palavra diz. Isso é muito importante. E alguns acontecimentos pelos quais são de vital importância, às vezes não percebemos. Às vezes esses irmãos e até mesmo outros, por não conhecer a palavra de Deus, eles se perdem nos detalhes da vida material, da vida mundana, da vida terrena, e não estão atentos àquilo que a palavra de Deus diz. Queridos, é bom nós lembrarmos que na época de Noé, a Bíblia afirma que Noé era o único homem justo sobre a terra. E por causa do seu bom testemunho, não somente ele foi salvo, mas toda a sua casa foi salva e toda a sua posteridade foi salva. Nós viemos da descendência de Noé. Todos os homens da terra vieram da descendência de Noé, pela sua fé, pelo seu bom testemunho. A pergunta é, como é possível dar o bom testemunho? Como é possível ter uma fé genuína? Como é possível saber com segurança, com tranquilidade, sem trazer
agitação no nosso coração, na nossa mente, a respeito das coisas futuras do Senhor, ou dos propósitos de Deus. Aqui fala, verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído. Divinamente instruído. Tem pessoas que escutam 3, 4, 5 horas de notícias terrenas, mas não para ouvir o Senhor. Não para ler aquilo que o Senhor está falando a respeito de todas as coisas. Tem inúmeras informações, mas a pergunta é, qual delas vem do trono de Deus? Mas será que se eu ler a Bíblia eu vou saber exatamente o que vai acontecer? E não foi assim com Noé, não foi assim com Moisés, não foi assim com Josué, e não foi assim com os profetas, e não tem sido assim desde sempre com todos aqueles que têm intimidade com Deus e conhecem a Deus, que se achegam a Deus? Sempre, sempre. Aqui está dizendo que Noé, divinamente. Lembremos de José. José, casado com Maria, mãe de Jesus. Através de um sonho, o Senhor o alertou que Maria estava grávida do Espírito Santo. Que aquele era o Redentor, aquele era o Deus, o invisível, que iria se materializar como Cordeiro Santo de Deus. E mais, depois dele ter nascido, ele foi também visitado em sonho, ou alertado em sonho, dizendo: fuja com a criança e fuja com a sua mãe e vai para o deserto, porque querem tirar a vida dele. Mas antes dessa armação de Satanás, e o Senhor vendo todas as coisas, e sabendo do propósito maior de todas as coisas, Deus lhe enviou também os recursos, a provisão divina. Antes dessa advertência, os magos o alcançou pela vontade de Deus e lhe presenteou com mirra, incenso e ouro, de forma que ele teve toda a provisão divina para que o plano de Deus de escape, o livramento do Senhor lhe pudesse ser concretizado. Além do mais, houve um louvor e uma adoração ao Senhor. Ele foi adorado. Ele foi adorado. Porque tanto a mirra quanto o incenso mostra a divindade e a sua realeza. Ele foi adorado. E com aquele ouro mostra a preciosidade da vinda do Salvador. Mas esse ouro foi útil para patrocinar esse escape. E ele foi mais uma vez advertido para que pudesse voltar. Depois, mais uma vez, advertido para que fosse para outra cidade. Porque o filho do rei, assumindo o lugar de seu pai, era também igualmente mau. Queridos, ele não estava vendo repórteres, ele não estava fofocando pelos lugarejos, pelos povoados, ele não estava ouvindo da boca de soldados, ele estava com os olhos fitos nos céus. Ele não temeu quando o Senhor o direcionou para o deserto, mesmo sendo um lugar inóspito, mesmo sendo um lugar perigoso aos olhos naturais, segundo as limitações carnais, mas ele era dirigido pelo Espírito Santo. E a nossa vida precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. E não foi diferente com Noé. Noé, um homem justo que vivia segundo o coração de Deus. Queridos, se ele era o único justo, isso significa que toda a terra dizia o contrário do que Noé pensava. Toda a terra se escandalizava com aquilo que Noé construía. Mas toda a terra viu o juízo de Deus. E Noé, sendo advertido, ou melhor, sendo avisado, orientado por divina revelação, isso significa que ele tinha comunhão com Deus. Deus falava com ele e ele entendia o que Deus falava com ele. E ele foi advertido a respeito de todos os acontecimentos futuros. E aqui, aparelhou e a sua casa, e através da arca, que faz alusão à vinda de Cristo Jesus, a sua família e toda a sua descendência, ela foi salva. Que o Senhor venha salvar a nossa vida por completo. Que o Senhor venha salvar a nossa descendência. Que o Senhor venha salvar a nossa casa. Que possamos ser mulheres e homens de fé. Dizermos como um dia Josué disse:
E olha que Josué não estava no meio de homens que não conheciam a Deus, não estava diante de homens que eram inimigos de Deus, mas ele estava diante de homens que pareciam não ter fé, ainda que conhecessem a Deus, mas que haviam perdido a sua fé. Então ele disse diante de todos eles, um texto bastante conhecido, mas mal interpretado. E ele diz: eu não sei para onde vocês vão, eu não sei o que vocês irão fazer. Isso significa que aqueles homens não davam sinais, não tinham ações que demonstravam o que realmente eles queriam, no que realmente eles pensavam e no que eles realmente criam. Mas Josué, com uma palavra ousada, mas uma palavra de fé, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma atitude de fé. Isso significa: eu me posiciono do lado e junto com o Senhor, porque reconheço que sem Deus não há salvação. Mas não somente eu não vou fazer isso sozinho. Eu estou dizendo, estou me comprometendo, eu estou confessando. A Bíblia diz que aquele que me confessar, ele confessará diante do Senhor. E Josué faz uma confissão diante de todos. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De uma coisa eu sei, e de uma coisa farei: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A fé de Josué foi tão tremenda que ela serviu para alertar todos aqueles que ouviram aquela palavra, a ponto da fé de Josué ser contaminante, ou melhor, contagiando a cada um deles, fortalecendo a fé quase morta no coração daqueles que ouviram e disseram: nós faremos o mesmo. Mas, na verdade, antes de Josué falar, não parecia que eles iam fazer isso. Pelo contrário, senão Josué não havia dito o que disse e afirmou, dizendo: eu não sei o que vocês farão, porque vocês não dão sinais, vocês não dão prova do que vocês querem. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E por que eu posso fazer esse tipo de afirmação se não tem essa frase? Ou como eu posso fazer essa inferência? Eu te digo como você e eu podemos fazer essa inferência. Porque depois que todos os hebreus entraram na terra prometida, lembrando que eles passaram 40 anos no deserto, esperaram por 7 anos para entrar na Terra Prometida. Depois de ter entrado na Terra Prometida, a primeira geração dentro da Terra Prometida nunca ouviram falar a respeito do Deus vivo que havia salvo todo o povo hebreu do Egito. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível dar testemunho de Deus. Sem fé é impossível alcançar a salvação em Cristo Jesus. É bom nós entendermos isso. E seguindo o texto, lá no verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Ele partiu sem saber para onde ia. Abraão não tinha mapa, e se tivesse, a Bíblia afirma que ele confiou em Deus de tal forma que ele seguiu o Senhor, mesmo o Senhor não dizendo qual era o destino final. Quantas vezes não temos a promessa completa? Quantas vezes não entendemos toda a palavra? Quantas vezes não entendemos todo o caminho? Mas se confiarmos no Senhor, a Bíblia mostra, através desse grande testemunho, que nós podemos confiar no Senhor, pois Ele é fiel e permanece fiel. Verso 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele também pôde abençoar toda a sua posteridade pelo seu ato de fé. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra que seja forte no seu coração, seja forte no meu coração e seja forte no coração de todas as pessoas que tiverem acesso a essa palavra, pois essa é a palavra de Deus. Se tiver fé, tiver um posicionamento de fé, uma atitude de fé, e se ela for genuína, nós sabemos que alcançaremos a salvação, seremos salvos, libertos pelo sangue de Jesus, e a nossa casa, a nossa posteridade, receberá do próprio Deus aquilo que estamos semeando no mundo espiritual. Porque aquele que semeia
ele vai colher. Ainda que semeia chorando, mas não se importe, meu irmão, minha irmã, vai com júbilos colher aquilo que tanto tem semeado. Eu profetizo isso na sua vida, eu profetizo isso na sua casa, eu profetizo isso no seu trabalho, eu profetizo por onde quer que você andar, porque a Bíblia afirma, onde botar a planta dos seus pés te darei por herança. Declare isso por fé. Declare isso todas as vezes que você sair de casa. Declare isso todas as vezes que você tiver acesso a algum lugar que a glória de Deus ainda não alcançou. Você tem que se lembrar que você é um enviado de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um ministro da palavra de Deus. Você é uma ministra da palavra de Deus. Você é um representante do céu. Você é um embaixador da palavra de Deus. Você é uma embaixatriz da palavra de Deus. E que há poder nas suas palavras. Há poder na sua vida. Você é um agente do céu na terra. A terra está perdida, mas você tem todo o poder. E a Bíblia afirma que se nós tivermos fé, nós faríamos não somente obras iguais a que Jesus Cristo nosso Senhor fez, mas coisas ainda maiores. Mas nós dependemos e temos que colocar a nossa fé em ação. Temos que alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, com as promessas da palavra de Deus e diminuir com alimentos que não provêm do céu. Alimentos que provêm da terra, que sejam tragos a nós, segundo a vontade de Deus, mas que nós possamos buscar o céu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Na sequência diz que no verso 10, porque aguardava a cidade de que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Voltando àquela palavra que havia dito antes, que o Senhor fez todas as coisas. O Senhor não só é o arquiteto, mas ele é o edificador. Ele fez todas as coisas, ele fez do nada. Ele fez do nada. Por isso ele é o único Deus. Mas nós devemos crer nisso, porque assim teremos uma fé verdadeira. Verso 11 diz, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua vida, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Queridos, se porventura existe algum tipo de esterilidade na nossa vida, seja em qual for a área, em nome de Jesus haverá fertilidade. Em nome de Jesus haverá crescimento. Em nome de Jesus haverá multiplicação. Em nome de Jesus há de germinar. Em nome de Jesus gerará vida, e vida com abundância, e vida transbordante, em medidas sacudidas, transbordantes, para testemunhar daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Nós sabemos que Sara não podia ter filho. Nós sabemos que algumas coisas são impossíveis para nós, não estão ao nosso alcance, não podemos conforme nossas limitações, mas pelo poder de Deus, a Bíblia diz, nós podemos todas as coisas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso nós devemos, com fé, tomar posse dessas palavras, lembrando daquilo que Deus já fez por nós. Talvez hoje você passando por uma tribulação. Licença, queridos. Você está aí com o mar agitado. A noite está sombria, está ventando. A agitação do mar, o barulho da tempestade está abafando a voz de Deus. A voz de Deus não pode ser abafada no seu coração, no seu íntimo. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Conte cada um desses testemunhos para você mesmo. Conte para alguém. Aproveite e conte para alguém, para que a sua fé se fortaleça e seja um bom testemunho na vida de outros. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, pois a fé traz esperança. A genuína fé no Deus vivo traz esperança. Aquele que está desesperançoso é porque lhe falta a fé. Fé não ter uma informação privilegiada, não ter uma informação bíblica, é ter a revelação bíblica viva dentro do seu ser. É ter a pessoa de Cristo viva dentro do seu ser. Isso é fé no Deus vivo. Depois diz aqui no verso 12, por isso também, ai, glória a Deus, voltou a luz. Aqui diz no verso 12, por isso também aliás,
Já, por isso também de um, aliás, já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inundaram, inumerável como a areia que está na praia do mar. Verso 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Queridos, outro ponto fundamental, para nós entendermos a respeito da fé genuína no Deus vivo, é nós entendemos que nós não somos daqui, e que de onde pertencemos e para onde nós iremos é mais real do que este lugar que possamos ver, ouvir e tocar. Não deixe enganado pelos seus sentimentos. Não se deixe enganar pelas suas percepções limitadas carnais. Mas deixe ser invadido pelo sobrenatural de Deus. Deixe a sua mente ser encharcada da palavra de Deus, para que ela frutifique, de forma que você tenha, de uma forma absoluta, certeza de que o Senhor, o nosso Deus, trouxe para cada um de nós uma promessa que é mais real do que aquilo que os nossos olhos podem ver, que nós podemos tocar, sentir, ouvir e entender. Se nós pararmos para pensar pela mente natural, nós não entendemos o céu. Mas nós podemos confiar no Senhor, pois Ele é o nosso céu, Ele é a nossa nova terra, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é tudo que temos. Tudo que temos. Sendo assim, não existe nada se não for do Senhor e no Senhor. O dia que nós tivermos essa certeza, o dia que nós tivermos essa convicção, o dia que nós encharcarmos a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração da vontade da palavra de Deus, nós riremos de nós mesmos de quando rastejávamos sobre a terra e não desfrutávamos das maravilhosas bênçãos do céu. É importante nós entendermos isso. É muito importante nós entendermos isso, porque se nós formos encharcados do céu, as pessoas que vivem desesperançosas, as pessoas que vivem perdidas, as pessoas que não sabem o que fazem nem para onde vão, elas correrão atrás das nossas vidas por nós sermos uns verdadeiros representantes do céu. Ou melhor, porque adquirimos, pela graça do Senhor, a fé genuína, a única fé que se sustenta por toda a vida. E aqui diz, porque estes morreram, isso significa que não viram com os olhos naturais, mas eles viram com os olhos da fé. Isso é fé, conforme está no versículo 1. É a certeza do que não se vê, é a certeza do que se espera, é a certeza daquilo que ainda não se tem, mas é confiar no Senhor integralmente. Isso é maravilhoso. Verso 14, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. De que forma temos falado? Outra evidência de fé é a forma que nós falamos. Aquilo que confessamos, aquilo que falamos, é no que nós temos. É importante nós entendermos isso. Aqui está escrito na palavra. Verso 14, do capítulo 11 de Hebreus. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Eles não achavam, ou não se achavam daqui. Eles não se identificavam com essa terra. Eles não procuravam as coisas dessa terra. Eles não se identificavam com a terra, porque eles foram resgatados pela salvação de Cristo Jesus. Conforme está lá em Colossenses capítulo 1. Resgatado do inferno, das cadeias do inferno, e transportado para o reino da sua luz.
Isso é fundamental, meus irmãos. Ter a consciência do que é salvação, como é a salvação, de onde saímos e para onde vamos. Amados, eu estava fazendo uma leitura, e nessa leitura ela me desperta para uma coisa muito preciosa, onde um irmão pregador, Paul Washer, ele foi muito criticado, porque ele falava o quanto o homem era pecador. O quanto o homem era pecador. O quanto o homem era pecador. E as pessoas estavam se sentindo mal por isso. Tudo bem por ouvirem o quanto elas eram pecadoras. E ele foi questionado. Por quê? Por qual razão? Essas pessoas estavam então Oi, irmãos, perdão, eu estava sem áudio aqui, não estava? Sem microfone? Eu perdi uns minutos de microfone. Eu repito, eu repito os minutos que eu fiquei sem microfone. O irmão Paul Washer, ele foi muito questionado, porque ele, nas suas pregações, graças a Deus, nas suas pregações, ele ressaltava da natureza pecaminosa do homem. E aqueles indivíduos pelos quais estavam ali, ouvindo aquela pregação, se sentiram muito ofendidos e muito incomodados, e foram até ele. E ao chegar até ele, disseram, por que ressaltar tanto a respeito da nossa natureza pecaminosa? E ele disse, se nós entendemos verdadeiramente a nossa natureza pecaminosa, mas se nós entendemos verdadeiramente e completamente, nós nos arrependeremos genuinamente, primeira coisa. Segunda coisa, nós estaríamos verdadeiramente desesperados, no sentido de que entenderíamos a necessidade de sermos salvos, porque reconheceríamos que estávamos perdidos. Queridos, eu já disse isso outras vezes. Queridos, como é difícil você ver um brasileiro verdadeiramente arrependido. Queridos, raramente te dá gosto de ver quando alguém chorando e reconhecendo Jesus como o único salvador da sua vida. É difícil demais. Nós temos visto as pessoas dizer palavras que confessam a Cristo como seu único salvador, mas não vemos nenhum arrependimento e muito menos uma reação que nos traz uma evidência de que ele entendeu que não há salvação sem Cristo, que ele entendeu que estava completamente perdido, que ele entendeu que ele já estava julgado por não crer no Salvador Jesus Cristo. Nós devemos pensar sobre isso dia após dia. Nós devemos ter isso na nossa vida cotidiana. Nós devemos entender que todas as vezes que nós pecarmos, nós devemos nos dobrar diante de Deus e nos humilharmos diante da sua santidade e suplicar a sua misericórdia, para que ela venha nos lavar e nos redimir de todo mal, e o Senhor venha nos restaurar e, ao mesmo tempo, nos fazer cada dia mais parecidos com Ele. Isso se chama verdadeira fé. E ele questionou aqueles irmãos, engraçado, por que vocês não me questionaram quando eu falei em domingos anteriores, segundo a palavra dele, sobre amor, sobre graça e justificação? E agora vocês vêm falar, questionar, porque aquilo os incomodou. Isso deveria incomodá-los mesmo, mas vocês deveriam reagir de uma outra forma a respeito desse incômodo que vocês receberam. A pergunta é como nós temos reagido quando o Senhor traz algo ao nosso coração que denuncia o nosso pecado, que denuncia a nossa imperfeição e que se contrasta com a santidade de Deus. Isso é fé genuína no Senhor. Isso é fé, ou pelo menos é uma atitude de fé daqueles que verdadeiramente creem em Deus. É importante nós entendermos isso. Queridos, vamos pensar em algo que para mim é de extrema
importância. Se você receber a notícia que hoje você está perto de receber uma quantia em dinheiro de 10 mil reais, como você reagiria? Eu te desse a notícia aqui, agora, dizendo, olha, daqui a pouco, não se preocupe, não precisa nem sair de casa, eu estarei aí e nem precisa nem abrir a porta, me receba na porta mesmo, porque eu preciso ir na casa de cada um dos meus irmãos e eu preciso entregar a eles 10 mil reais. Eu acho muito difícil, ou praticamente impossível, qualquer um de nós ter um sentimento de tristeza. Ainda que alguns venham a chorar de alegria, mas eu não consigo acreditar que, seja quem quer que for dentre nós, iria ter uma tristeza profunda em receber 10 mil reais. Este é um ponto apenas de reflexão. Mas eu queria mudar um pouquinho. Ainda falando de 10 mil reais, ainda falando a respeito de cada um de nós. Aquele que desse a notícia que hoje, infelizmente, perdeu 10 mil reais, eu queria ver se teria a mesma alegria de que estivesse ganhando 10 mil reais. Isso é lógico que não, isso mostra uma saúde mental, graças a Deus. Isso é saudável, isso é positivo. Mas aí vamos fazer um paralelo. Quando recebemos as dádivas de Deus, as bondades de Deus, nós nos alegramos. Agora, em que nível nós nos entristecemos quando ferimos a santidade de Deus com o nosso pecado? Tratamos como algo completamente normal? Não pode. Se isso estiver acontecendo, se isso não nos traz uma tristeza profunda, é porque nós estamos com pouca fé. Porque se nós estivermos com a fé suficiente de estarmos juntinho com o Senhor, nós entenderemos aquilo que o Senhor sente quando nós pecamos. A Bíblia afirma que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Se a Bíblia afirma que nós podemos entristecer o Espírito Santo, é porque ele se entristece e ele pode ser entristecido. E eu não acredito que o Espírito Santo possa ser entristecido com uma atitude de fé positiva e genuína e um ato de amor para com o próximo. Eu acredito que ele só pode ser entristecido se nós tivermos uma atitude que seja pecado diante de Deus. Isso é muito sério. Tais homens deram testemunhos de fé, não porque eram perfeitos, mas é porque eles eram prontos em se arrepender. É porque eles eram prontos a ouvir a voz de Deus, eram prontos em obedecer, e eram prontos em escolher imediatamente aquilo que vinha de Deus. Entre o mundo e o céu, eles eram aptos e rápidos para escolherem o céu. Isso é demonstração de fé. Isso é importante nós observarmos. E nós vamos falar daquilo que somos e daquilo que pensamos. Aqui diz que eles falavam deste céu. Eles falavam da sua fé. Isso significa que eles se identificavam com a sua natureza, com a sua nova natureza. E a sua nova natureza, ela tinha mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais espaço no seu coração do que as coisas dessa terra. Tenta imaginar Abraão sem GPS, sem mapa impresso da revista Quatro Rodas, mandar sair
que o homem saia da sua casa sem saber para onde, sem saber como, mas simplesmente ele obedece. Lembrando que Abraão não tinha Bíblia, nem Novo e nem Antigo Testamento. Mas ele tinha o Deus vivo da Bíblia no seu coração. Muitos hoje têm a Bíblia, mas não têm o Deus da Bíblia. Nunca houve um número tão absurdo no sentido de bom, de impressão bíblica, de distribuição bíblica, de modelos de Bíblia, mas nós nunca tivemos uma frieza tão grande no coração daqueles que têm a palavra de Deus nas suas mãos, mas que não está no seu coração. Não basta conhecer a palavra, tem que conhecer a revelação da palavra. Não basta saber sobre Deus, é ter Deus. Ter não somente a sua bênção, mas a sua pessoa. Pois as bênçãos têm tempo de validade. Aquele que era cego e foi curado, permanecerá curado até o dia que morrer. Porque o dia que morrer, vai deixar de enxergar. Agora, aquele que tem um Deus vivo, ainda que morra, viverá. Realmente, o Evangelho é loucura para o homem e para a terra. E se o Evangelho é loucura para o homem e para a terra, eu também posso afirmar que é loucura crer na terra e negar a Deus. Quantas vezes nós negamos a Deus por não falarmos a palavra de Deus, por não alimentarmos a palavra de Deus, por não vivermos a palavra de Deus, por não crermos na palavra de Deus. Verso 16 diz, mas agora, aspiram, sabe o que é aspirar? Almejam, eles desejam a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles. Espera aí, vou repetir. Eles aspiram, eles aspiravam, eles almejavam, eles queriam com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, com tudo que tinham, com tudo que eram, eles queriam o céu muito mais do que a terra. E por esta razão, Deus não se envergonha deles. Sabe o que me diz? Porque se nós não tivermos a mesma atitude, nós estamos envergonhando a Deus. Vocês lembram de Jó? A aprovação de Jó não tinha nada a ver com Jó. Era uma situação do Senhor com Satanás. Mas o testemunho de Jó agradou a Deus e deu testemunho de Deus. Quantas pessoas passam pelas mesmas coisas? Mas o mais importante é como cada uma delas reage. A esposa de Jó, a mulher de Jó, passou pela mesma aprovação de Jó. Os filhos que morreram de Jó, ele tinha com ela. Eram filhos dela. A riqueza que Jó tinha, ela desfrutava e também era igualmente proprietária das mesmas riquezas. Então, se Jó perdeu tudo, ela também perdeu tudo. E perdeu as mesmas coisas. Se Jó perdeu todos os filhos em um só momento, ela também perdeu todos os mesmos filhos num só momento. Só que a mulher de Jó vira para Jó e diz, amaldiçoa o seu Deus e morre. Sabe o que isso significa? Eu não creio em Deus. Ele te abandonou, Jó, abandona ele também. Jó, ele não está nos agradando mais. Jó, larga a mão disso, Jó. E a Bíblia diz que a resposta que Jó dá à sua esposa é, você fala como uma louca.
O que é loucura? Insensatez, falta de lucidez, falta de lógica, falta de equilíbrio, falta de consistência, falta de tudo. Passaram pelas mesmas provas. E Jó diz, ainda que eu morra, eu o louvarei. Ainda que ele me mate, eu serei fiel. E aqui diz verso 16, mas agora aspiraram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Eu fico pensando, olha que nem terminei ainda o versículo. Aqui a Bíblia diz que Deus não se envergonhou e não se incomodou de ser chamado de seu Deus. Quantas pessoas nessa terra, no Brasil, vamos pensar no Brasil, porque nós não estamos em outros lugares, dizem que amam a Deus, dizem que creem em Deus, dizem que são filhos de Deus e envergonham a Deus. A pergunta é, eu faço parte dessa lista? Porque o que adianta eu me despertar para o pecado do outro se eu não me desperto? Ou melhor, eu não me deixo despertar, meu coração se fechou por aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração a respeito dos meus pecados? Será que a minha mente está cauterizada? Será que eu estou impetrificado? Será que eu estou tão insensível à voz de Deus? Porque isso pode estar ocorrendo. Mas é bom nós lembrarmos, como já disse inúmeras vezes e não vou deixar de falar, não adianta chamar Deus de Pai se o Pai não nos chamar de filho. Salvos serão, não são aqueles que chamam Deus de Pai, salvos serão aqueles que Deus chama de filho. Porque Deus vai preparar morada para os seus filhos, não para aqueles que chamam-o de filho. Lembram daqueles que foram barrados no céu, tendo a certeza e a convicção que estavam credenciados no céu, dizendo, em seu nome eu fiz isso, eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz as suas obras, em seu nome eu preguei no seu nome. O que ele disse? Não vos conheço, não vos conheço, apartai-vos de mim. Será que se nós andarmos pela rua e qualquer pessoa nos chamarmos de pai, eu vou ter que trazer para casa e sustentar porque ela me chamou de pai? Ela não tem a minha natureza, ela não tem meu DNA. Aquele que tem o Senhor tem um novo DNA, tem uma nova natureza, tem uma nova vida, tem um novo sangue, um sangue que foi derramado na cruz. E a Bíblia diz mais, lá no verso ainda 16, o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Isso significa, este Deus preparou para estes, que aspiravam e aspiraram, já disse, que almejavam, viviam em função de, viviam para a pátria superior. Queridos, o fato de nós trabalharmos pouco ou muito aqui nessa terra não nos define como cidadãos dos céus. Vou me explicar. Alguns têm a oportunidade de trabalhar menos, outros têm, né? Não tem escolha, tem que trabalhar mais. De modo que a maioria, com raras exceções, precisam trabalhar. Precisam trabalhar. Mas o ponto é, onde está o nosso coração? Porque onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Se você trabalha aqui com os olhos fitos no céu, se você trabalha aqui, mesmo trabalhando aqui, você trabalha para o céu aqui, seja muito ou pouco, o Senhor está preparando morada para nós. Trabalhe para o céu o tempo todo. Tudo que você fizer, seja o que for, seja varrer a sua casa, seja limpar os móveis,
Se não for para idolatrar sua casa, se não for para idolatrar suas coisas, faça para a honra do nome do Senhor. E aquilo que não for para a glória de Deus, pare de fazer. Pare de fazer. Para que seu pecado não se agrave. Use as coisas, mas não deixe as coisas te usarem. Você não é daqui. Se você der a sua vida pelas coisas daqui, é uma evidência de que não estamos aspirando o céu, que você não está aspirando o céu. Agora, se você trabalha aqui, muito ou pouco, não importa, mas se os seus olhos estiverem no céu, eu tenho certeza que você vai trabalhar muito para Ele lá no céu. Aqui diz com clareza que Ele preparou uma cidade para aqueles que pensam e almejam o céu. Não estou falando de uma mentalidade depressiva, suicida. Quero sair daqui, quero fugir da terra. Não é fugir da terra. Não é fugir. E o céu não é um lugar de se esconder. O céu é um lugar para se habitar. E se habitar com alegria. É diferente. É completamente diferente. E enquanto estivermos aqui, estamos trabalhando para Deus, seja qual for a nossa tarefa. Mas nós devemos nos lembrar para onde vamos. Queridos, uma pessoa que mora em um barraco, uma casa muito simples, de palafita, seja como for, numa oca, enfim, num lugar simples, uma vez recebendo uma mansão, quem vai ficar reagindo com naturalidade, com tranquilidade, sem ter ansiedade e alegria no coração, no momento que estivesse se mudando para uma mansão, recebendo a descrição do tamanho, do conforto, da beleza da casa, indo para uma casa que ele nunca poderia comprar, nunca poderia pagar, mas recebendo do Senhor essa dádiva. Quanto mais a nós, que nada nessa terra, nem mansão, nem palácio, possa se comparar ao céu. E muitas vezes nos tornamos escravos das coisas da terra, que é outra evidência, não diferente de tudo que eu já citei aqui, de que não vivemos pela fé. Não estou pregando que você deve ser desleixado com as coisas que Deus tem te confiado. Não estou pregando a respeito da boa mordomia, no sentido de ser bom mordomos de Deus, de cuidar daquilo para dar o testemunho e usar de forma devida aquilo que Deus tem nos confiado. Não estou falando isso. Eu acho que nem cabe esse tipo de interpretação, pelo menos espero eu, mas é bom esclarecer isso. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que estar com os olhos fitos, porque o Senhor vai falando conosco o que temos e o que não temos que fazer. Os combates que temos que combater, os combates que nós não devemos combater. A carreira que devemos seguir e a carreira que nós não devemos seguir. Tem caminhos que são tortuosos, são caminhos de morte, que levam para a perdição. Se não levar para a perdição eterna, leva para a perdição de tempo. E tempo é vida. E vida é eterna, seja para o bem, seja para o mal. Já parou para pensar nisso? A vida é eterna desde sempre. Porque quando o corpo desliga, ele tem dois caminhos. Mas aquele ser que habitou este corpo, a sua essência, a sua natureza, ela perdura eternamente. Seja pela justificação, seja para a condenação. Todos nós somos eternos e fomos feitos para sermos eternos. A Bíblia diz que nós fomos criados antes da fundação do mundo. Antes desse mundo ser criado, nós já fomos criados por Deus. Agora, se você não crê nessa palavra, crê somente no que os livros
do colégio, de outros lugares, que falam o contrário disso, talvez seja um bom sinal de que a sua fé não está bem ancorada na palavra de Deus e na pessoa de Deus. Eu disse que leria apenas até o verso 16, mas eu creio que seja de extrema importância também ler o 17. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova. A nossa fé será provada, irmãos. Nós seremos provados. A Bíblia diz que quando Abraão foi posto à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. Estava mesmo, de verdade. Eu já ouvi pessoas duvidar, será que ele ia mesmo? Será que ele ia mesmo? Será que ele não estava... Irmãos, a Bíblia está afirmando. Ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Significa seu único filho. Aquele estava mesmo para sacrificar seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Queridos, esse texto ele embola a minha cabeça, no bom sentido da palavra. A Bíblia afirma que Deus havia prometido a Abraão que da vida dele, através da vida dele e de Sara, toda a descendência da terra, toda a posteridade dele iria encher a terra. E ele foi o pai da fé. A Bíblia diz que através da sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí, avançado de idade, tanto ele quanto Sara, tiveram um filho por meio de um milagre, uma intervenção divina, uma forma sobrenatural de Deus. E quando esse filho nasce, não somente nasce, mas cresce, Deus lhe diz claramente para que ele sacrificasse seu filho. Ele poderia ter um embate gigante com Deus, dizendo, é incoerente. Isso vem da minha mente, isso vem de Satanás, porque Deus me deu esse filho. E ele disse que através da minha família, todas as famílias iriam ser abençoadas. E a única forma de todas as famílias da terra serem abençoadas seria através do meu filho, da minha posteridade. Só que Abraão era um homem de fé, diferente. Ouça com atenção que eu vou te dizer agora, meu irmão, minha irmã. Toda a nossa vida, toda a nossa casa, toda a nossa posteridade será abençoada se nós permanecermos obedecendo a palavra de Deus e não o nosso próprio entendimento das coisas. É por isso que ele é o pai da fé. É por isso que a sua casa, a sua vida e todas as famílias da terra foram abençoadas através da vida dele, pela sua obediência e não pelo seu próprio entendimento do funcionamento das coisas. Porque quando nós entendemos pela nossa própria limitação carnal, ele podia dizer, bom, se eu matar Isaque, Deus não tem como mais abençoar todas as famílias da terra. Mas quem abençoa é Deus, não é Isaque nem qualquer outra coisa. Se você acha que você só vai ser abençoado e só pode ser abençoado através de uma coisa, outra e outra e outra, deixe-me te dizer, coloque a sua fé num Deus vivo, pois ele é o Deus do impossível e nós devemos obedecê-lo. E ao obedecê-lo, nós não somente agradaremos a Deus, mas vamos abençoar a nossa casa e toda a nossa posteridade. Se nós somente obedecê-lo. Isso é fé. E as pessoas talvez perguntem, mas será mesmo? Será não? A dúvida, a incredulidade é a maior inimiga da fé. Aí talvez alguém diga, mas se Deus nos pedir para fazer uma coisa louca, as pessoas não vão entender. Aí que está. As pessoas vão ver que nós vivemos pela fé. Porque se nós não vivêssemos pela fé, nós viveríamos como ela. Senão nós viveríamos como os incrédulos. É porque nós vivemos pela fé, é que nós fomos salvos.
permanecemos salvos e chamamos a outros à salvação também, porque nós vivemos pela fé. Porque se nós vivermos como todas as outras pessoas no mundo, nós seremos mundanos igualmente a todas elas. Você já viu alguém dar um testemunho, ainda que os pais já tenham morrido, a pessoa aceita Jesus e diz, olha, eu me arrependo, porque na minha juventude eu neguei ao Senhor, eu corri do Senhor, eu não criei no Senhor, não me dobrei diante do Senhor, mas eu me lembro da minha mãe, do testemunho da minha mãe, do meu pai, e esse testemunho ficou no meu coração e foi como uma bomba, e eu hoje não posso resistir. É uma pena que meus pais não possam mais ver essa bênção, mas foram eles que plantaram essa bênção na minha vida, no meu coração. Lembre-se que todos eles, segundo a palavra de Deus, não viram essas bênçãos, mas eles creram. Eles creram. Quantas pessoas possuem fazendas maravilhosas hoje, mas quem plantou foi seus avós. As árvores frutíferas, os bosques, as florestas, as reservas, está tudo lá maravilhoso, porque os seus avós, seus bisavós, seus tataravós plantaram quando lá nada tinha. E eles não viram os dias de hoje. Mas crendo na bênção de Deus, eles continuaram semeando, trabalhando incessantemente, para que a sua posteridade pudesse desfrutar daquilo que Deus havia prometido. Pense em tudo que você tem feito, é uma grande semente no terreno fértil do mundo da fé. Fale, anuncie, semeie com os lábios, semeie com atitudes, semeie com bom testemunho, semeie com atitudes conforme a palavra de Deus, mas faça tudo com fé, crendo que Ele há de nos abençoar. Amados, esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia que se chama hoje. Eu quero que essa palavra seja viva e eficaz, porque a palavra de Deus afirma que ela não volta vazia, mas que ela entre profundamente em nossos corações e venha despertar áreas na nossa vida que infelizmente foram adormecidas ou foram até mesmo empobrecidas pela incredulidade, seja por meio de falta de fé ou até mesmo por distrações. Mas que possamos, neste momento, o Senhor possa restaurar a nossa fé, para que os nossos olhos sejam fitos nos céus, e nós nos lembrarmos a cada minuto, a cada segundo, de que o Senhor é conosco, é por nós, e Ele há de fazer o impossível por nós. Da mesma forma que se você tivesse ganho hoje um grande prêmio, e você não pode receber porque é domingo, você só pode receber na quarta-feira, onde a documentação será liberada, e você de hoje até quarta-feira você ficará ansioso, alegre, empolgado por receber aquele grande prêmio. Da mesma forma, lembre-se sempre, o nosso prêmio, a nossa coroa, o nosso tesouro está no céu. Alimente a sua fé. Fé precisa ser alimentada. Fé é mover no sobrenatural, nas convicções da palavra de Deus. Eu já vou encerrar agora. Se você crê na autoridade, no poder de Deus, é um ato de fé. Lembra do centurião? Lembra dele quando ele inclinou seu coração em interceder para o seu servo? Ele não foi pessoalmente, inicialmente, ele enviou homens piedosos para que o representasse. Esses homens foram até Deus e, chegando até o Senhor, eles intercederam por este homem. Até que quando o Senhor, se aproximando da casa deste homem, este homem aí sim foi ao encontro de Jesus. E chegando ao encontro de Jesus, ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno, mas eu sei a autoridade que o Senhor tem, porque eu também sou homem de autoridade.
E quando eu digo para o meu soldado, para o meu homem, para o meu servo, vai, ele vai. E eu digo a ele, vem, ele vem. Isso significa que eu reconheço na pessoa de Jesus Cristo todo o poder, toda a graça, toda a majestade, toda a soberania. Eu reconheço, e quando reconhecemos, desfrutamos da autoridade do nome de Jesus. E o que Jesus diz a ele? Nunca encontrei homem com uma fé tão grande como a deste homem. Você crê no poder de Deus? E por último, Jesus ainda, naquele trabalho evangelístico missionário, ele vai até a casa de um homem que estava muito triste porque sua pequena filha havia morrido. Chegando lá, viu um velório. A primeira coisa que ele mandou fazer é tirar todos aqueles que não tinham fé e que não criam na bênção. Não fale das bênçãos dos céus, no sentido das suas bênçãos particulares, com quem não crê. Com quem não crê, você conta do milagre pronto. Mas quando você está no momento de gestação da sua bênção, você tem que compartilhar. Se tiver que compartilhar, com pessoas que creem como você crê. E se você não tiver a certeza, você fique no seu particular com Deus, assim como Abraão. Abraão não alardou aquilo que Deus havia mandado para ninguém, e se ele contasse para Sara, aquilo não teria acontecido. Só que quando o Senhor mandou retirar toda aquela gente, a Bíblia diz que todo mundo ria de Jesus. Ele deu uma ordem que eles saíssem. Mas ele não deu uma ordem diretamente para aquelas pessoas. O Senhor quer nos participar de todas as bênçãos. Ele falou para os pais da criança. E os pais das crianças eram os donos da casa. O Senhor Jesus respeita a ordem de hierarquia. E tem coisas que somente nós podemos fazer. O impossível ele faz. Mas nós estamos ativos nesse processo. E aquela família creu e deu a ordem para todos os seus visitantes, todos aqueles que estavam velando a sua filha, para que saíssem da casa dele. E depois só foi Jesus, a mãe e o pai. Quem mais crê que seu filho vai ressuscitar que a mãe e o pai? E aí, quando ele ressuscita a menina, ele vira para os pais, entrega para os pais e diz, alimenta a criança. Alimenta a criança. Recebeu uma bênção, você tem uma promessa, alimenta a promessa. Alimenta. Tem muita gente perdendo a bênção, não pela infidelidade de Deus, pois Deus é fiel, mas porque não alimentou a bênção, matou a bênção por falta de nutrição, de inanição, por desidratação. Alimenta a bênção. Deus te deu uma promessa, alimenta, profetiza, alimenta, vai na palavra, alimenta, ela vai crescer. E ela vai vingar, no bom sentido da palavra, no sentido de nascer, crescer, prosperar, frutificar. E aí, ela por si só dará testemunho. Eu não preciso ter na minha casa, por exemplo, na casa da minha sogra tem um pé de acerola. É uma bênção. Ele é pequeno, mas dá muita acerola. Quando o pé de acerola está tomado de acerolas maduras, ela não precisa contar para todo mundo que tem acerola madura lá. Quem tiver lá vai ver e vai testemunhar. A bênção fala por si só. Não precisava de Abraão e Sara ficar contando que eles não podiam ter filho. É lógico que eles não podiam ter filho. Eles tinham 100 anos de idade. É lógico que não podiam. É lógico que foi uma intervenção divina. É lógico que foi um sobrenatural de Deus. A bênção dá testemunho por si só. Não podemos abortar a bênção. Temos que alimentar a bênção. Temos que proteger a bênção. E a última palavra que eu tenho para os irmãos é,
Protejam a fé. Por isso que a palavra lá em 2 Timóteo 4:7 diz, guardei a fé, guarda a fé. Protege ela. Não deixa ela vacilante, não deixa ela vulnerável. É a coisa mais preciosa que temos na nossa vida. Nós guardamos as joias materiais da terra, mas não guardamos a fé da mesma forma. Que possamos guardar a fé. Que o Senhor Jesus nos ajude a guardar a fé. Que o Senhor Jesus, que é a nossa fé, pois Ele é autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador. Ele é o início e o fim. Que possamos guardar com diligência, com prudência, com sabedoria, mas com garra, com força, com dedicação, com esmero, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, irmão, minha irmã, a sua bênção vai chegar, a sua bênção vai nascer, a sua bênção vai frutificar, a sua bênção vai multiplicar e a sua bênção vai testemunhar da bondade do Deus vivo, pelo qual você serve, eu sirvo, e nós continuaremos servindo, e vamos morar na sua casa para todo o sempre. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos desligue de todo mundanismo, de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é temporário, tudo aquilo que é perecível, e que Ele plante o nosso coração naquilo que é eterno, naquilo que é bom, naquilo que é duradouro, naquilo que é excelente, para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer os teus olhos sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amém, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o corpo de Cristo sobre a face da terra, até a volta triunfal, a certa volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente semana. Amém. Uma semana de fé. Amém. Uma semana de testemunho. Amém. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pois o justo viverá pela fé. Amém. O justo viverá pela fé. E de fé em fé, amém, nós alcançaremos a glória eterna. Amém. Para a glória do nome daquele que é fiel. Amém. Que lindo ver a todos, que cada rosto, parecem anjos. Olha que bênção. Eu acho que eu estou no céu. Oh, os anjos maravilhosos. Oh, bênção. Não pôde participar, mas ele está bem, está trabalhando muito. Ah, graças a Deus, graças a Deus. Jesus, querido. Amém. Fica na bênção também. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Coisa boa vê-los aqui. Que coisa linda. Coisa boa. Graças a Deus, pessoal. Fica na bênção. Amém. A palavra de Deus é fiel. Nada nos separará do amor de Cristo. Amém. Né? Nem tribulação, nem pandemia. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma semana abençoada para todos. Boa semana. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Deus abençoe. Ah, muito obrigado, viu? Somos eternamente gratos. Viu? Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Deus abençoe. Vocês merecem. Não, misericórdia de Deus. Graça purinha, graça purinha. Olha quem chegou. Ô, seja amor do Senhor. Ei, Ana! Que bênção! Graça e paz! Tudo bem? Bênção, glória a Deus. Tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom.